Olá, hoje eu vou falar sobre a Grazia Deledda. Ela foi a segunda ganhadora do Nobel em 1926, aliás, a segunda mulher ganhadora do Nobel, e foram 17 anos depois da primeira, a Selma Lagerlöf. Eu li 2 livros dela, um romance, né, Caniços ao Vento, que é uma edição antiga, feita pelo Picasso aqui na capa. E o outro livro que eu li dela foi o Cosima, que é uma semi-autobiografia, Cosima é o nome do meio dela, que conta sobre a infância dela lá na Sardenha, no Ouro, onde ela nasceu. Ela era a 5ª filha de uma família entre 7 irmãos. No romance dela que eu li, então, conta a história de uma família de aristocratas que perderam todo o dinheiro porque o patriarca fez muitas dívidas, etc. Aí uma das 4 irmãs fugiu. Vamos o seu barriga aqui, participação especial. Uma das irmãs fugiu e depois disso o pai delas ficou meio louco. Aí elas perderam tudo e ficaram só com um sítio e elas vivem do rendimento desse sítio até que elas tenham notícia de um sobrinho que vai aparecer morar com elas. A história é contada do ponto de vista do servo. Ele meio que tem essa responsabilidade sobre o sobrinho. Só que o sobrinho chega lá e começa a fazer dívidas também. Uma das tias infarta por causa que ele penhorou a casa, que é o último bem delas. Então, o servo resolve cair no mundo para expiar o seu pecado. É um livro sobre valores obsoletos, como honra e etc., mas ainda assim com muitos sentimentos universais de culpa e solidão e desespero, né, que esses atravessam os tempos. E o servo, para expiar a falha com as patroas, ele sai pelo mundo mendigar. E ele encontra 2 mendigos cegos que ele carrega com ele. Esse é o castigo dele. Até que ele resolve voltar para casa morrer. Só que quando ele volta para casa, uma das moças resolveu se casar com o primo rico, então todos os problemas tinham se resolvido. O sobrinho tinha arrumado um emprego também. Aí ele pode morrer em paz. O outro livro dela que eu li foi Cosima, porque eu adoro autobiografias. E fala sobre a infância dela, né? Lá na família grande, pseudo-burguesa, onde ela nasceu. Numa ilha praticamente abandonada pela Itália, né? O sonho dela era ir pro continente, ser uma grande escritora. Na verdade, ela conseguiu. Mas ela cresceu naquele ambiente com um irmão alcoólatra, né? Um pai que também estava com dificuldades financeiras. Dá para ver várias coisas bem autobiográficas também nos romances, né? Ela usa as experiências, todo mundo usa experiências. Aí, nesse livro tem uma irmã dela que morreu de morte natural, mesmo sendo jovem. Talvez fosse gripe ou pneumonia, alguma coisa. Enquanto outra moça, nesse livro também, morreu de um aborto infeccionado. Então, na verdade, tem várias coisas que poderiam muito bem ser obsoletas, mas não são. E ainda assim, mesmo com tantos anos que a medicina nos deu, nesse século que separa esse romance e essa vida da realidade hoje, ao mesmo tempo eles foram compensados por um outro tipo de medo, né, que é o da violência. Então, ainda morram muitas mulheres de aborto infeccionado no Brasil hoje, elas também correm risco com ex-namorados e ladrões e bandidos, etc. Então eu vou ler sobre quando ela encontra, porque é ela que faz o embalsamento do corpo. Veio o médico e disse que se tratava de um aborto. Tentou tudo para salvá-la, mas era tarde. Antes que o marido voltasse de uma audiência no tribunal, Enza estava morta. Morta, sem dor, sem consciência, vazia de todo seu sangue doente e turbulento. Agora estava branca, bonita, purificada, como uma estátua de mármore esculpida, tendo a si própria por modelo. Antes de avisar a mãe e as irmãs, antes mesmo que John Mário voltasse, Cosima sozinha fechou os grandes olhos vítreos de Enza, lavou seu corpo, transportou-o para um pequeno leito no quarto contíguo ao matrimonial,
perfumou, arrumou os belos cabelos castanhos em volta do rosto diáfano e enfim vestiu-a com um modesto vestido branco de noiva e calçou-lhe também os sapatinhos de cetim. Agia sob o impulso de uma força quase sobrenatural, como num estado de embriaguez de dor, de desengano, de espanto pela vida, que, como toda embriaguez violenta, deixou-lhe um gosto amargo, ou melhor, de terror. Um terror que não a abandonou nunca mais, ainda que cuidadosamente sepultado por ela no fundo do coração, como um segredo de uma culpa misteriosa e involuntária, a antiga culpa dos primeiros pais, que jogou no mundo a dor que recai indistintamente sobre todos os homens. Agora Cosima tinha 14 anos e já conhecia a vida nas suas manifestações mais fatais.